exemplo. Cristo falou de oração, falou exatamente disso. Sobre essa pedra construírem minha igreja. Exatamente. Sobre essa pedra de misericórdia, de compaixão, de acolhimento ao próximo, de qualquer próximo. Agora, Cristo não falou nada de homossexualidade. E quando alguém vem me dizer que, eventualmente, eu respeitando a opinião, que a Bíblia é toda holística, eu acho que a Bíblia existem contradições ali. E o exemplo que eu dou, eu volto a dizer, é Cristo refutando o próprio Velho Testamento. Quando alguém diz, se o senhor fala em perdão, em misericórdia e acolhimento, mas e a lei do talião? E a vingança do olho por olho, dente por dente de Moisés? Cristo revoga essa lei. Ele fala, você tem que amar o seu inimigo, porque amar o seu amigo é fácil. Ama o teu inimigo, ama o teu adversário, perdoa 7.777 vezes antes de pensar em vingança. Aliás, nem pensa em vingança. Então, assim, se o Levítico falou da homossexualidade e Cristo não falou nada, você pode ter uma interpretação da vida afetiva e sexual. Paulo foi depois de Cristo, não foi Cristo. Ele era... Paulo falou um tanto de insanidade. Não sou fã do Paulo também, não. E Cristo não repete o Velho Testamento. E Cristo não fala nada de homossexualidade. E quando eu, no meu princípio agora, adrilhano, de dizer que você pode consumar o seu desejo com quem você bem entender, da forma que você bem entender, como ponte para o amor, por que essa refutação, esse rechaço, essa violência contra a dois homens, ou duas mulheres, no caso, que queiram se unir, não tem nenhum problema. Quem falou em violência? Queiram se casar. Quem falou em violência? Violência simbólica. Eu acho que proibir a homossexualidade. Eu acho, inclusive, o Papa Bergoglio, você devia beijar os pés dele, que é um comunista sem vergonha. Pois é, você não é católico. Eu sou católico. Você não é católico. Bergoglio não é católico. Vacante. Pergunta o que diz o Código Canônico sobre o sede vacantil. Código Canônico de quem? É heresia. Código Canônico de quem? É heresia, filho. A questão se coloca... O Papa, que eu considero um comunista safado, sem vergonha, que apoia a ditadura, pelo menos ele fez um passo quando ele abençoa casais homossexuais. Amado, pelo amor de Deus. Falando que você tem que acolher todo mundo, mesmo que essa pessoa estiver em pecado. Agora, dizer que homossexualidade é pecado, eu acho absurdo. Mais uma vez, não tem nada disso na Bíblia, não tem nada disso no Evangelho. Cara. Cristo refuta o Velho Testamento e não há nenhum princípio de pecado dentro do princípio evangélico de homossexuais serem abençoados, ou se casarem, ou querem exercer o amor e o afeto como eles bem entendem. A Bíblia, pro Adriles, ela é um cardápio. O Adriles chega no restaurante, fala, garçom, eu queria esse aqui, ó. Não, mas... Lutero falou que você pode interpretar como O Lutero está ardendo no último inferno. Tá nada, abaixo do Maomé. Sério? Você acredita Abaixo de Maomé. Sou simpático aí. Agora, é o seguinte, isso aí a Beata Serafina Michele mostrou. Então o Adriles chega no restaurante aqui, com a Bíblia à la carte dele, e fala, garçom... Qual Michele? Hã? Qual Michele? Qual Michele? Beata Michele? Você falou? Beata Vocês querem fazer uma interpretação holística de contraditório. Então o Adriles chega no restaurante e fala, garçom, eu queria esse aqui, só que sem cebola e com um pouquinho mais de queijo. É à la carte a sua Bíblia, né, Adriles? Mas eu não acho que a Bíblia é uma verdade absoluta. Não é à toa que você admira o Lutero. O Lutero fez a mesma coisa. Interpretação subjetiva. Não, interpretação subjetiva. Ele pegou 7 livros da Bíblia e falou, esse aqui eu não gostei. A católica fez a mesma coisa. A católica arbitrariamente fez a mesma coisa. Eu vou pegar alguns livros e vou regimentar. Esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero. Ah, ele tem um ponto. Não é. É a mesma coisa. Não. Eles Quem que escolhe os livros da Bíblia? Escolheu. A Igreja Católica... Quem escolheu foi Deus. A Igreja Católica determinou quais livros da Bíblia a Igreja Católica? Foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas foi a igreja que escolheu. Foi homens. Mas quem foram falou? Pessoas. Só que quem falou que a igreja é uma instituição comum? Foi Cristo quem disse que a igreja vai ser auxiliada até o fim dos tempos pelo Espírito Santo. Fala isso pros Papa Borgia, que comia menino. Pelo amor de Deus, qual? Tem gente cheio de pecador na igreja. Tá cheio Você acha que a igreja é santa? Mas o Judas, apóstolo escolhido por Cristo, fez merda? Por que você acha que um Papa não vai fazer? Não é muito bem louvado, não. Judas Iscariotes está no inferno. A questão é... Mas ele é um bispo e apóstolo. Homens escolheram os livros da Bíblia. Eu não acho que a Bíblia você falou bastante. Destinada, você falou inspirada bastante. por Deus. Acho que o evangelho é perfeito. Você falou bastante. A Bíblia é mais ou menos. Você falou bastante, deixa eu falar. Você falou de discriminação, não sei o que, etc, contra o grupo. Bom, o maior ato de amor que você pode praticar, disse Santo Tomás de Aquino, é falar a verdade pra alguém. Então, quando você chega para um pecador, você tem que amar o pecador, como Jesus fala no Sermão da Montanha, que você gosta. E tá certo, tem que gostar mesmo. Muito bom. Então você tem que amar o pecador, ou seja, falar a verdade pra ele. O que significa amar o pecador? Significa ser hipócrita? Significa ser sinalizador de virtude? Significa ser demagogo? Ou significa chegar pro pecador? O que homossexual é pecador? Você tá apontando pra mim com o pecador? É o homossexual pecador. Eu vou apontar pra você então. Tá. Você chega pro pecador... Apontar o dedo pra ele. E fala assim... Eu não sou homossexual, eu gosto de umas trans de vez em quando. Então Adriles, eu tenho... Então, Adriles... Você também gosta. Tá louco, pô? Tá me julgando? Eu vejo o brilho do seu olhar. Calúnia, ó.
Olha, a natureza divina... Ok. A natureza divina fez homem e mulher. E a natureza divina fez a engenhosidade do homem pra transformar, inclusive, até o Paulo Coelho, se você quiser, numa mulher maravilhosa. Não, eu sou homem eu vou amar. e eu vou morrer homem. Mas se você quiser se transformar numa mulher, dependendo do cirurgião da engenhosidade da mulher, você se transforma numa linda mulher. Deus me fez homem. Sou contra a ideologia de gênero, mas algumas transexuais me deixam Deus me fez homem. Mas não foge do assunto. Mesmo se eu quiser... Mas vamos voltar pra assunto. Depois a gente fala das trans. Você tem que chegar Não precisa. Você tem que chegar pra um pecador que nem o Adriles. Eu não sou gay. O Adriles é... Mas eu não sou pecador. Você é o Malacói, Adriles. Aí você chega pro Malacói e fala, Malacói. O que é Malacói? O Malacói tá lá na carta aos Coríntios. Tá. Você tá falando que homossexual é pecador? Eu tô falando o seguinte, a Bíblia... Você tá falando isso? Eu tô falando que Paulo escreve em Coríntios... Dane-se, Paulo. Não, ele tá no céu. Quem vai se danar é você. Fala. Paulo que interpretou o Paulo fala? Cristo. Paulo, que está no céu, diferente do caminho que você está tomando, ele escreveu que alguns grupos de pessoas estão pecando. Então, Quais? eu estou simplesmente dizendo o que Paulo escreve em Coríntios. Opinião totalmente homossexuais são pecadores. Xandão, não me prenda. Vamos lá. Cogos, o que eu tô te pedindo é muito simples. Xandão, só tô falando que tá na Bíblia. Cogos, presta atenção. Eu tô te pedindo. Deixa eu falar. Não, eu quero te perguntar, se você falar 8 minutos, se você quiser. Oba. Eu tô te perguntando uma questão muito simples. Pergunta aí. Pecador, quando alguém fala assassino, ladrão, estuprador, torturador, todo mundo entende. Por que você diz que um homossexual ou uma lésbica são pecadores? É só isso que eu tô te perguntando. Vamos lá. Por quê? Calma, deixa eu responder. Então, Paulo, na carta aos Coríntios... Adriles, eu vou falar com muita cautela, porque eu não quero sair daqui de Camburão, tá? Eu também não. Ninguém aqui quer sair daqui de Camburão. Bom, ele vai sair, eu não. Forte abraço aí pra Polícia Eu sou Federal, pro direito Xandão. iluminado. Então, cuidado. Então, Paulo escreve na carta aos Coríntios... Cita lá. Eu quero... Peraí. Calma, Eu tô Cogos. começando a perder a paciência. Não, mas eu tô... Vamos lá. Vamos lá. Paulo cita na carta aos Coríntios que existe vários grupos de pessoas que estão num caminho de pecado. E quando ele fala vocês estão num caminho de pecado, ele não está falando eu odeio vocês, eu defendo a violência contra vocês. Não. Ele está falando, pessoal, vocês estão num caminho de pecado, eu estou alertando vocês caridosamente para vocês tomarem o caminho de Cristo. Tá. E aí ele fala, existem vários, né, as pessoas que bebem demais e as pessoas que praticam aquilo que Paulo escreve, né? Paulo considera o seguinte, você precisa viver uma relação sexual natural, que é dentro do casamento, né? O casamento é um homem com uma mulher, tudo isso está na Bíblia. E aí ele vai falar, a pessoa que está, digamos assim, Paulo que está falando, tá? O São Paulo, o apóstolo, né? A pessoa que desvia disso, ele coloca lá como a lista. Aí existem várias explicações dos doutores da igreja. Não de Cristo. Não se Meu amigo, vamos lá, Cristo. Lembra que Cristo teve um diálogo com Pôncio Pilatos? O que é a verdade. Então. Ficou quietinho. E o que é a verdade? A verdade está falando na frente dele. O ponto é que Cristo dirigiu a palavra a Pilatos. Só que aí Pilatos mandou ele falar com Herodes. Tá bom. Quem era Herodes? Herodes era um depravado. Herodes fazia orgias, Ok, e daí? bacanais. Cristo não dirigiu a palavra a Herodes. Ele falou com Pilatos, que era um governante corrupto, Isso tem a ver com hipócrita, homossexualidade, violento, Paulo assassino, Cogos. mas ele não falou com Herodes. O que isso tem a ver com homossexualidade? O que eu quero dizer, Adriles, é o seguinte: Cristo fala com um governante corrupto. Cristo falou com... Você tá dizendo que Cristo não falou com Herodes porque o Herodes era gay? Eu estou falando... Não, deixa eu falar. Tá dando a entender isso? Peraí. Não, eu tô aqui fazendo uma narrativa. Você tá dando a eu sou um entender mero isso. narrador. Peraí, fala. Cogos. Cristo não falou com Herodes porque Herodes era impuro. Quem que é puro, cara? Todo mundo transa. Todo mundo que transa fora do casamento é impuro? Vai todo mundo pro inferno, então. Eu tô falando aqui com... Eu tô falando aqui com... Eu tô narrando. entendendo o seu argumento e eu tô achando abominável. pra falar a verdade. Provavelmente... Pelo amor de Deus, Cogos. O Cristo não falou nada Pilatos disso. era casado com Cláudia Prócola. Mas provavelmente, quando tinha uma romaninha gatinha lá... Você quer dizer que Cristo não falava com homossexual? Calma. Peraí, Adriles. Eu quero saber qual é o seu argumento, que eu não tô entendendo. Pilatos. Eu tô com medo de Pilatos não devia ser muito puro também. Ele era Lavava a casado. mão. Ele era um Cara, covarde. ninguém em Roma era puro, Cogos. Todo mundo transava. Deixa eu com todo falar! mundo. Eu sou doido. É. Então, provavelmente, o Pilatos via uma romanazinha gatinha ali e falava, ô, Romaninha, vamos lá. Aí, mas ele falou com o Pilatos, então ele não era puro. Sabe que... Então, ele falou com Pilatos, mas não falou com Herodes. Você tá querendo dizer, eu tô tirando a conclusão que Cristo, segundo a sua premissa, não falou com Herodes, isso é uma puta da homofobia, não falou com Herodes porque o Herodes cedia a cauda. Isso é que você tá falando. Entendeu? A questão que se coloca é a seguinte, Cristo não mencionou homossexualidade nos 4 evangelhos, Cristo falava em misericórdia, em compaixão, em pessoas se amarem, ia acolher a pessoas que têm frio, que têm fome, que têm sede, essas estariam ao lado deles.
Agora, se Paulo depreendeu que a relação natural, toda essa construção sexual da Bíblia não, do catolicismo, é esse o meu ponto de irritação maior com a Igreja Católica. Porque ninguém, em sã consciência, acha que alguém exercer o seu livre desejo com outra pessoa, quer seja do mesmo sexo, quer seja do sexo oposto, quer seja de um sexo transformado, como uma pessoa trans, vai incorrer num pecado. O que é o pecado? É você deliberadamente fazer mal a alguém. Esse é o princípio do pecado. Qual o princípio de pecado? De mal essencial que você está fazendo a alguém, consumando o seu desejo, que seria uma ponte para o amor. Então é uma perda de tempo tão grande. Tem tanto mal no mundo. A gente vive numa ditadura no Brasil, Cogos. Pessoas estão sendo presas, censuradas. E eu vejo influenciador católico dizendo assim: a homossexualidade é uma abominação. O pastor, não vou dizer o nome dele lá, falando assim: começou quando abriu a porta para os homossexuais, uma fala abjeta, uma fala canhestra, uma fala preconceituosa. Eu sou crítico do movimento LGBT como instrumentalização política, de perseguição, inclusive, de heterossexuais, uma coisa completamente insana. Agora, o direito de alguém querer se casar, amar, desejar, ter filhos adotados, concebidos em bebê de proveta, sei lá, de qualquer coisa, adotados, é tão legítimo, é o direito de amar, cara. É o direito de uma pessoa amar a outra. Pra que você tem que infligir uma proibição no desejo de alguém amar e ser amado por outra? Isso não tem pecado. Pecado é todo o princípio de proibição, de óbice, de obstáculo que você faz ao amor. E o desejo é um princípio de amor homossexual, bissexual, tetrasexual, com trans, com homem, com mulher. Cogos, abre a cabeça, cara, sério. Não há pecado em uma pessoa que deseja e ama a outra e é amada e desejada por outra. Isso está explícito, inclusive, no Evangelho. Se Paulo deturpou o que Cristo falou, ou se o Levítico falou outra coisa que Cristo também refutou o Velho Testamento, pior para Paulo, pior para o Velho Testamento. E palmas para Cristo, que falou só de amor, de compaixão, de perdão, de acolhimento. André, não ficava entrando em questiúnculas sexuais da ordem do desejo humano. Podemos mudar de assunto? Podemos. Vamos, só para terminar essa questão aqui, tá ok? Tá. Essa questão aqui eu não vou falar, Adriles, que eu não quero ser preso. Tá. Então, nós temos que falar sempre com meias palavras, porque, como você bem falou, nós estamos numa ditadura comunista, com censura e tudo. Mas o grande ponto é que nós não podemos... Como é que eu posso explicar isso? Deus criou as coisas com uma função. Então ele criou o sexo como um fenômeno de união entre um homem e uma mulher. E quando existe... Tem outras variações, fazer o quê? Quando as funções daquilo que Deus criou não são usadas para sua finalidade, por exemplo, imagina que um rei usa o seu posto de rei para explorar o povo, para roubar o povo. Então ele está corrompendo uma coisa digna que Deus criou, que é a sociedade política, a polis. E o sexo, o casamento entre homem e mulher é uma coisa sublime, né? Isso é uma ficção, Paulo Coelho. Não, não é ficção. Você tem uma ideia... Não, tô falando de casamento, não. Ainda é minha vez. Ah, você não acabou, não? Não. Você tem uma ideia de agressão, Adriles? Só daquilo que é visível. Você tem uma ideia imanentista de mundo. O problema é criar agressões invisíveis. Então, imanentista é aquilo... Quem cria agressões invisíveis é a esquerda. Não, existe o transcendente e o imanente. Tá. O imanente é aquilo que está no nosso plano de compreensão e o transcendente é aquilo que vai para além, que transcende. O Adriles, ele tem uma ideia imanentista do que é o crime, do que é a agressão, que é a agressão, que é a agressão que ele consegue ver. Então ele consegue ver a violência, a imoralidade de um roubo, de um estupro, de uma agressão física, de um assalto, de um homicídio. Mas esse não é o único mal que existe. O mal não se resume a destruir a integridade corporal ou a propriedade privada de alguém. Paulo, existe o mal que você faz também no espírito da pessoa, tá bom, nos afetos da pessoa. E quando você leva alguém que você tem afeto, que você gosta, a se render a desejos desordenados, a desordenar os afetos, você não está fazendo bem para essa pessoa. Então, se um homem tem amor pelo seu amigo, eles deveriam crescer juntos, Paulinho, na castidade e na virtude. Coisas. Se eu amo uma amiga minha, se eu amo uma amiga gata minha, eu não posso ir pra cama com ela. Eu tenho que crescer nas virtudes cristãs com ela. Paulo, primeiro, esse papo de violência simbólica é papo de esquerda. Ah, a violência que a gente não percebe, a violência está nas palavras, a violência está nas intenções. Você falou em violência simbólica? Calma, a violência está na ação subjetiva que você pode ofender e denegrir a imagem de um outro. E aí o outro pega qualquer palavra sua
e te coloca na cadeia por discurso de ódio, por fake news, por discurso golpista, anti-institucional. Ou seja, isso vai da filosofia, da sociologia, até o caráter político que a gente está tendo hoje. Violência por palavras, pedófilos, assassinos sendo soltos da cadeia e pessoas sendo presas por crime de opinião. Agora eu queria pegar outro ponto seu. Esse papo de funcionalidade é uma abstração completamente absurda da Igreja Católica pelo seguinte, você tem uma boca, tá? Quais são as funções da sua boca? Você pode falar, você pode comer, Cuidado. você pode fazer sexo com a sua boca, você pode fazer 1000 coisas. A funcionalidade de um corpo, ou de um espírito, ou de um intelecto, ou de uma razão, ela tem uma miríade. Se todo mundo confinasse e todo mundo fizesse regras específicas do que você pode pensar, do que você pode fazer com o seu corpo. Pode beijar no Brasil? Pois é. Pode. Você pode E beijar. na Grécia? Entendeu? Na Grécia? É. Beijo grego. É isso que eu tô falando. Nossa senhora. Tá. É isso que eu tô querendo te falar. Você pode beijar uma boca, você pode falar, você pode preferir um discurso, você pode comer, você pode se alimentar, você pode vociferar, você pode ofender, você pode fazer 1000 coisas. Tô falando só da boca. Aí quando você traz isso para a dimensão do corpo e do intelecto, a funcionalidade, essa limitação da funcionalidade sempre foi usado como instrumentalização de uma acomodação arbitrária de um opressor. E infelizmente a igreja tem isso, a funcionalidade do desejo, a funcionalidade do sexo. Cara, a vida já é tão custosa, você vai ter que estabelecer regras precisas de como você deve fazer sexo com uma pessoa, ou qual o gênero sexual da pessoa que você pode relacionar, ou qual o grau de não anticonceptivo que você tem que obedecer. Sendo que há problemas graves como assassinatos, torturas, mortes, genocídios, acontecendo debaixo dos nossos narizes, você querer fazer uma regra sexual de pessoas que se amam. Eu não quero fazer regra. Devem se amar, dizer que isso é uma coisa conspurcada. Mas a gente não pode ir pra outro assunto já? Lá. Só uma coisa, Denis, eu quero usar a força estatal pra proibir assassinato, estupro, sequestro, aborto, essas coisas. Você manda pro inferno. Não, mas o resto eu tô falando que a igreja católica fala que é pecado não. Eu não tô impondo violência contra neuróticas. Eu não tô as pessoas... Deixa eu falar, sério. Mano, você tá me irritando, sério. Peraí. Você tá me irritando. Eu quero que o Estado proíba essas coisas que causam desordem social. Tá bom. Certo? Agora, eu não quero proibir a fornicação. Não vai entrar no âmbito de proibir camisinha. Então, quando eu falei, o Adriles fala, a violência, não sei o quê. Aí eu falei, não tem violência, eu não quero proibir. Eu quero proibir realmente assassinato, essas coisas. Aí o Adriles fala, violência simbólica, e depois você me acusa de falar em coisa simbólica. É oprimir. Você se contradiz. Proibir Você se contradiz. as pessoas de fazer o que elas Agora, querem.